Olá, meus amigos. Vamos a mais uma aula aí da Gabarite, né? Vamos para nossa aula 10 agora, né? Sobre mais um tema do regimento interno. Mas antes de falar antes de entrar nessa nossa nova aula aí, vamos falar um pouco aqui da Gabarite. Você que ainda não conhece nosso trabalho, a Gabarite, a especialidade dela é fazer planejamento de conteúdo, simulados e revisões. Você que não tem tempo, você que ainda precisa de uma direção para fazer um trabalho de concurso público, então nós somos a sua solução aí nesse sentido para te ajudar a chegar bem nessa prova, né? A Gabarite trabalha planeja qualquer cargo que vocês quiserem. Para você, esse cargo especificamente aqui da Assembleia Legislativa, né? Nós estamos fazendo para todos os cargo planejamento. Então, seja para motorista, seja para quem vai fazer para a área de TI, seja para quem vai fazer para contabilidade, economia, ou até em enfermagem, pedagogia, a Gabarite faz o planejamento. Então, teu trabalho praticamente é sentar e estudar, porque nós te ajudamos a ter um bom rendimento. Além disso, vocês são acompanhados por um consultor, né? O consultor fica acompanhando vocês aí para que vocês façam uma boa prova, né? E não somente isso, é avaliado cada atividade que vocês executam aqui na Gabarite, tudo é avaliado, tudo é organizado, tudo é controlado para identificar onde é que vocês estão errando e de forma antecipada corrigir esses erros para que você chegue lá na prova, no dia, não aconteça o tal do branco que todo mundo fala, porque me deu um branco. O branco nada mais do que foi alguma coisa falha no processo de estudo. É isso, nada mais é do que isso. Ou você não revisou, ou você não atentou para a disciplina que era importante dentro do processo. Então, para você que tem um tempo muito corrido, venha com a gente que a gente ajuda vocês. Então vamos para o que interessa, né? Que é isso que vocês querem. Vamos começar agora a falar sobre os órgãos diretivos das comissões. Essa é a nossa aula 10, ela vai dos artigos 39 a 45. Então, vamos lá. Para iniciar logo aí, olha, o artigo 39 diz o seguinte: da constituição das comissões, né? As comissões, dentro de 5 dias seguintes à sua constituição, reunirão para eleger o presidente e o vice-presidente. E, no caso das comissões temporárias, também o relator. Então, o que diz o artigo 39? Que as comissões, né, criou as comissões dentro de 5 dias, que elas são dias seguintes à criação delas, elas se reunirão. Elas devem se reunir para quê? Para eleger o presidente e o vice-presidente. Então, o que vocês têm que entender nesse processo aqui? Que dentro de 5 dias seguintes da criação das comissões, elas se reúnem e lá elas vão eleger o presidente e o vice-presidente. Já no caso das comissões temporárias, elas elegem não somente o vice-presidente como vice-presidente, também o seu relator. É o que diz o artigo 39, bem destrinchado aí para vocês aí, tá? Então vamos lá, o parágrafo primeiro, ele vai dizer o seguinte, que a eleição das comissões permanentes será convocada e presidida. Então olha só, no início da legislatura, pelo mais idoso dos membros presentes, no início da legislatura. Já no biênio, no inciso 2, no biênio subsequente, pelo presidente da comissão no biênio anterior ou pelo vice-presidente no impedimento de ambos, pelo mais idoso dos membros presentes. O que vocês têm que prestar atenção e entender, né? Aqui. Vai iniciar a eleição das comissões permanentes, né? Então, ela será convocada e presidida. E quem é que convoca e quem é que preside, né, esse processo das eleições das comissões permanentes? Vamos lá. No início da legislatura, né,
o mais idoso dos presentes. Então, o que acontece? Por que o mais idoso dos presentes? Porque aqui é o seguinte, pessoal. Geralmente, no início da legislatura, pressupõe que há novos deputados foram eleitos e as comissões, elas permanentes, elas têm que ser criadas. Como é no início de uma legislatura, deve existir deputados novos, então nesse processo o regimento interno da Assembleia, esse critério de convocação, quem vai presidir essas comissões, é o mais idoso dos presentes. Então, o que acontece? Existem as comissões permanentes, elas estão lá. O que precisa é uma eleição para eleger quem vai compor essas comissões. No início do processo da eleição, como ainda as comissões ela se desfez até por conta do final do mandato, então o que acontece? Se quem preside, quem convoca, é aqueles membros mais idosos. Agora, imaginem no inciso segundo, já foi lá no início da legislatura, já fizeram a eleição das comissões, né? Só que agora vai começar, já tem um biênio, 2 anos, né? De comissão, né? Então, o que acontece? Nesse caso, quem vai convocar e presidir é o presidente da comissão que era no ano anterior, nos 2 anos anteriores, que foi presidente nos 2 anos anteriores. Isso aqui é bem interessante, porque o que acontece? Geralmente, nesse biênio, é quando inicia o processo de eleição da nova mesa diretora da Assembleia, né? Então, pelo que a gente percebe, é a mesma situação também para a eleição das comissões permanentes. Então, claro, se daqui a 2 anos isso acontecer, quem vai convocar e quem vai presidir é o presidente da comissão anterior. No caso de impedimento do presidente da comissão, quem vai fazer esse papel é o vice-presidente. Mas se ambos não puderem fazer, né, não puderem convocar, não puderem presidir, nesse caso, mais uma vez o critério é o mais idoso dos membros do presente daquela comissão a qual os presidentes presidiam, na verdade, né? E que diz o parágrafo 2º, que nas comissões parlamentares de inquérito, compete ao membro mais idoso convocar e presidir a eleição. Então, olha só. Aqui agora nós não estamos mais falando de comissão permanente. Agora aqui é comissão parlamentar de inquérito, certo? Então, no caso das comissões parlamentares de inquérito, né, quem convoca, né, e quem vai presidir a eleição o critério é o mais idoso. Prestem atenção. Nas comissões permanentes, na primeira legislatura, o critério mais idoso. No biênio subsequente, o critério, o presidente da comissão do biênio anterior. Ou seu vice-presidente. Se ambos estão impedidos, o mais idoso. Nas comissões parlamentares de inquérito, quem compete? Os mais idosos que têm que convocar e presidir a eleição. Certo? O que diz o parágrafo 3º? A eleição de que trata este artigo será feita por maioria simples, considerando-se eleito em caso de empate, mais uma vez o critério, o mais idoso. Perfeito? Tanto a eleição da comissão quanto a eleição das comissões parlamentares de inquérito, qual é o critério? Maioria simples. Em caso de empate, considera eleito o mais idoso. Perfeito? Então vamos lá. E aí o que diz o parágrafo 4º? Enquanto não se realizar a eleição durante o recesso parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa designará relatores especiais para dar parecer nos projetos sujeitos às comissões permanentes.
Pessoal, aqui é o seguinte. Vamos imaginar que a Assembleia está de recesso e ainda não foi realizada a eleição. Pode acontecer, né? E aí, o que acontece? O presidente da Assembleia, ele tem que ficar preso, né, a essa eleição? Claro que não. Pensando nisso, o regimento interno permitiu, né, que o presidente designasse relatores especiais. Para quê? Justamente para dar parecer em processos que são de competência das comissões permanentes. Então, enquanto não é realizada a eleição, o presidente tem a prerrogativa regimental de designar relatores especiais para dar parecer em projetos que são sujeitos à competência das comissões permanentes. Entenderam essa regrinha? Vamos lá, o que diz o artigo 40? O presidente de comissão será substituído em seus impedimentos e ausências pelo vice-presidente. Nos impedimentos e ausência simultânea de ambos, dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da comissão. E vamos lá. O presidente da comissão, né, em caso de substituição, seja ou por ele estar impedido ou por conta de ausências, né? Nesse caso, né? Nesse caso, ele é substituído pelo vice-presidente. Simples, né? Agora, se isso acontecer de forma simultânea, aí, nesse caso, quem deve dirigir os trabalhos é o membro mais idoso da comissão. Então, percebam que sempre que o presidente estiver impedido, estiver ausente, a regra é o vice-presidente. Agora, caso aconteça com ambos, a regra é o mais idoso. O mais idoso tem que dirigir os trabalhos. E o parágrafo único diz o seguinte: se, por qualquer motivo, o presidente deixar de fazer parte da comissão ou renunciar ao cargo, nesse caso, procederá nova eleição para a escolha de seu sucessor, salvo se faltarem 3 meses para o término do biênio, caso em que será substituído pelo vice-presidente. Então, vejam só o seguinte aí, pessoal. Imaginem, né? O presidente, ele deixa de fazer parte da comissão. Ou, por algum motivo, ele renuncia ao cargo, né? O que acontece? Nesse caso, como diz aí, proceder-se-á. Nova eleição. Tem que ter, a regra é uma nova eleição. Aconteceu isso, uma nova eleição para sucessão do presidente que deixou a comissão ou renunciou ao cargo, né? Agora, vamos imaginar, que é o que diz aí, esse parágrafo único, né? Que faltam 3 meses para o término do biênio. Faltam 3 meses para o término do biênio, né? E aí, quem vai substituir o presidente? Nesse caso, é o vice. Aqui não tem regra do mais idoso. Faltou 3 meses, é o vice-presidente. Mas, entendo eu, que se esse impedimento, isso acontecer de forma simultânea, aí o critério é mais idoso.
Mas até então, o parágrafo único nada falou. Ele só disse que em 3 meses, se isso vier a acontecer, quem vai substituir é o vice-presidente, é o que diz, né? Em nenhum momento ele fala isso. Mas acredito, né, que esse parágrafo, esse artigo 40, ele sirva justamente para isso, né? Caso isso venha a acontecer com ambos, né? E aí, qual é a competência do presidente da comissão? O presidente da comissão. O presidente da comissão, ele compete o quê? Ele define, em conjunto com os demais membros, o horário das reuniões ordinárias da comissão, dando ciência à mesa. Ele convoca reuniões extraordinárias de ofício ou requerimento da maioria simples dos membros da comissão. Ele preside as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias. Ele dá conhecimento à comissão da matéria recebida, bem como dos relatores designados. Inciso 5. Designar relatores por critério sequencial e distribuir-lhes a matéria sobre que devem emitir parecer. Desculpa, pessoal. Ele avoca a relatoria de preposições, né? Ele concede a palavra ao membro da comissão e aos deputados que assim solicitarem nos termos do regimento interno. Inciso 8º. Ele adverte o orador que se exaltar no decorrer dos debates ou faltar com a comissão a seus pares ou aos representantes do poder público. Inciso 9º. Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido ou se desviar da matéria em debate. Inciso 10. Submeter a votos questões submetidas à comissão e proclamar o resultado da votação. Inciso 11. Assinar pareceres e convidar os demais membros para fazê-lo. Inciso 12. Solicitar ao presidente da Assembleia Legislativa substitutos para membros da comissão, no caso de vagas, observado o parágrafo 1º e 4º do artigo 47. Inciso 13. Representar a comissão nas suas relações com a mesa diretora, com as outras e com os líderes. Inciso 14. Resolver de acordo com o regimento interno todas as questões de ordem suscitadas na comissão. Inciso 15. Prestar à mesa, na época oportuna, as informações necessárias para os fins do disposto na linha D do inciso 1º do artigo 15 deste regimento. Inciso 15. O artigo 15, o que diz esse artigo 15? Que a mesa, na condição de órgão diretor, compete, além das atribuições consignadas neste regimento ou dele implicitamente resultante à direção dos trabalhos legislativos e do serviço administrativo da Assembleia Legislativa, dá conhecimento ao plenário na última sessão do ano da resenha dos trabalhos realizados. Inciso 16. Não permitir a publicação de expressões, de conceitos e discursos infringentes das normas regimentais. Inciso 17. Solicitar ao presidente desta Casa Legislativa, após a deliberação do plenário da comissão, a convocação de secretário de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 18. Encaminhar pedidos escritos de informação, inclusive documentos, ao governador, ao secretário de Estado e aos titulares de fundações, de autarquias e de empresas públicas. Inciso 9. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 20. Exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, das entidades da administração indireta, inclusive das fundações e das sociedades instituídas e mantidas pelo Estado e das empresas de cujo capital social ele participe. Inciso 21. Propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo. Inciso 22. Averiguar notícias, queixas ou denúncias sobre violação de normas legais
dando-lhes encaminhamento regimental. Inciso 22, 23, acompanhar a aplicação das leis estaduais pelo Poder Executivo e a eficácia no seu cumprimento. Parágrafo único. O presidente terá voto nas deliberações da comissão, além do voto de qualidade, quando for o caso. E aqui a gente coloca uma observação. Para quem não sabe o que é um voto de qualidade, é uma prerrogativa que o regimento interno ele confere ao presidente ou vice-presidente de tribunal, né, a desempatar alguns julgamentos, né, às vezes votando duas vezes. Então, é comum esse voto de qualidade, né, e às vezes, como diz aqui, até confundindo com o voto de Minerva. São distinções diferentes, né? Então, o que acontece aqui? Né? Vocês viram aqui que essas são as competências do presidente de uma comissão, né? Então, o presidente ele tem um papel na comissão, né? Justamente tem questões burocráticas que ele deve cumprir, né? Como, por exemplo, ele que define o horário que acontecerá as reuniões ordinárias da comissão, né? Ele que vai formalizar essa convocação, né? De ciência à mesa. Ele também tem a prerrogativa, a competência, né? Para convocar essas reuniões extraordinárias de ofício ou a requerimento da maioria. Assim, percebo que as convocações ordinárias ou de ofício, ela depende de um requerimento da maioria simples dos membros da comissão, entendeu? Então, e outras questões que é importante vocês lerem com calma, isso aí é importante vocês entenderem, é mais questões burocráticas, como aqui, ó, ele vai presidir as reuniões, então ele vai manter a ordem, né, e a solenidade necessária, ele vai informar a comissão as matérias que foram recebidas, ele que vai designar. Então, vocês vejam que são questões burocráticas que ele tem que despachar, né? Então, assim como ele tem que despachar, né, ele tem o trabalho de manter a ordem dentro da comissão é do presidente. É ele que concede a palavra, é ele que avoca as relatorias, é ele, olha só, que adverte, interrompe, submete a voto, ele que vai assinar parecer, ele que vai solicitar o presidente da Assembleia Legislativa substituto para o membro da comissão, ele que vai representar a comissão nas relações com a mesa, olha só, ele que vai receber acordo, regimento, prestar à mesa na época oportuna as informações necessárias. Então, percebam que o papel do membro da comissão, do presidente da comissão, tem papéis burocráticos e papéis que são de manter uma organização dentro da comissão, certo? Então, leio que é bem tranquilo essa parte do tema aí, tá? O que diz o 42? Que dos atos e deliberações do presidente sobre questão de ordem, caberá recurso de qualquer membro para o plenário da comissão. Olha, plenário da comissão, certo? Então, preste atenção aqui. Qualquer ato ou decisão do presidente sobre questão de ordem, né, cabe recurso, né? Vamos imaginar uma proposição que o presidente da comissão denegou, né? Aí o membro insatisfeito entra com recurso. Para onde vai esse recurso, Renato? Esse recurso ele vai para o plenário da comissão, não é o plenário da Assembleia, aquele lá de tempo, não. É um plenário da comissão, onde eles vão decidir ali, no plenário da comissão,
o que eles vão discutir, né? Que vão aprovar esse recurso que por algum motivo foi indeferido pelo presidente. Então, cabe recurso para o plenário da comissão decidir. O 43 diz que os presidentes das comissões e os líderes, quando convocados pelo presidente da Assembleia Legislativa, reunirão sob a presidência deste para examinar, assentar medidas relativas à eficiência dos trabalhos legislativos. Então, o que acontece aqui no 43? Né? Os presidentes das comissões e os líderes, né? Pode ser os líderes dos partidos aí. Então, vamos imaginar que quando eles são convocados pelo presidente da Assembleia, né? Seja para examinar, né, as medidas relacionadas relativa à eficiência do trabalho legislativo, né? Então, o presidente convoca os membros da comissão justamente para discutir essa eficiência do trabalho aí. Então, 43 é bem tranquilo aí. E o que diz o 44? Que o autor de preposição em discussão ou votação não poderá, nessa oportunidade, presidir a comissão. E o parágrafo único diz o seguinte, que é vedado ao autor da preposição principal ser o seu relator. E o artigo 45, todos os papéis das comissões serão enviados para o arquivo da Assembleia Legislativa, no fim de cada legislatura. Então, aqui é bem tranquilo, pessoal. Olha só, o que ele diz aqui? Com o autor da preposição, discussão ou votação não poderá, nessa oportunidade, presidir a comunicação. A comissão, quer dizer. Claro, ele é o autor da preposição. Essa preposição, ela vai entrar em discussão, vai entrar em votação. Então, claro que ele não pode presidir a comissão. Isso é óbvio, né? Como é que uma pessoa... Aqui é a verdadeira segregação de funções. Aquele que executa, fiscaliza, não aprova. Certo? Então, se ele é o autor de uma preposição, é claro que ele não pode presidir a comissão, né? Princípio da impessoalidade, aí, da moralidade, entre outros. Entra aí, né? Ou da imparcialidade, certo? Tem que deixar quem vai discutir, quem vai votar, livre para votar, livre para discutir. Então, ele sai, ele não pode, nesse momento, ser presidente da comissão. Não pode presidir de forma alguma. Então, outra questão, o autor principal ser seu relator. Já viu alguém reprovar seu trabalho? Né? Sinceramente, eu nunca vi. Então, para evitar isso aí, se a pessoa ela é o autor da preposição, como é que ela vai ser relator? Não pode. Não pode ser relator. Ou tu é relator, ou tu é o autor. Né? Escolhe o que tu quer. Não pode ter essa, diz caboclo aí, crise de bipolaridade aí. Não. Certo? Então, o que acontece? Tudo que é produzido pelas comissões vai para o arquivo da Assembleia Legislativa. No final da legislatura, isso tudo é arquivado. Fechamos a aula 10. Até a próxima aula.